Oi, tudo bem com vocês? Como fazer análise vertical de uma demonstração do resultado do exercício em provas? É essa questão que a gente vai responder aqui no Aprenda. Lembrando que este vídeo é focado mais para estudantes de administração e de economia que estejam fazendo disciplinas de análise econômico-financeira de demonstrações contábeis, não sendo uma resolução muito aprofundada, igual os estudantes de contabilidade ou os contadores realizam. E também não utilizaremos planilhas eletrônicas, pois na hora da prova nós só teremos talvez uma calculadora em mãos, tá bom? Então, lembrando que no vídeo anterior a gente viu a análise horizontal. O que é a análise horizontal? Ela é aquela que é feita entre contas, entre anos da mesma conta. Então, se, por exemplo, eu tenho o meu ativo circulante, eu vou analisar o ano de 2017, por exemplo, o ano de 2018 e o ano de 2019. Se eu tomar como base o ano anterior, eu vou comparar 2018 com 2017, 2019 com 2018, e sempre tomando como base o que eu quero dividido pelo que eu tenho, tá? Para conseguir visualizar se houve um aumento ou uma diminuição no valor daquela conta. Mas eu vou analisar a conta na mesma linha, eu vou comparar se houve alguma diferença entre os anos. Então, sempre assim, estou analisando na linha. Já agora, ao contrário, a análise vertical, eu vou fazer comparações, pode ser até mesmo no mesmo ano, então, por exemplo, ano de 2018, eu vou fazer comparações entre contas específicas em relação a um total. Então, no caso da DRE, eu vou tomar como base o valor das receitas. Mas, se eu tivesse, por exemplo, um balanço patrimonial com o meu ativo e com o meu passivo, eu vou ter aqui um total. E eu quero comparar, por exemplo, o caixa com o meu total. Eu posso? Posso, mas eu vou comparar em relação ao meu total. Então, eu vou comparar o quanto que tem o meu caixa consumiu do meu total dos ativos. O quanto que contas a pagar consumiu das minhas origens, tá? Então, é sempre uma análise vertical. Então, vai ser de uma conta em relação a outra conta. Aí, depois, eu posso também comparar de um ano para o outro, como se fosse uma análise horizontal, para verificar se consumiu mais ou menos. Mas o foco da análise horizontal é a comparação de contas em relação a um total. Mas vamos fazer um exercício porque daí fica muito mais simples de visualizar. Aqui eu tenho, né, bem simplificada uma DRE e aqui que começa os pulos do gato, né? Então, primeiro a gente tem que partir que se eu quero comparar com as receitas, geralmente eu vou comparar com as receitas para ver o quanto que, por exemplo, que o custo da mercadoria vendida foi consumida, né? Quanto que consumiu das minhas receitas, tá? Então, considerando isso, eu vou partir já do pressuposto, se eu estou analisando aqui em percentual, que minhas vendas já vão ser 100%. Tá? Então, eu já vou colocar aqui as minhas receitas de vendas. E outra coisa que é muito importante, porque depois a gente, para fazer análises de conferência, né, para você ver se você fez todos os lançamentos, para ver se fechou os 100%, porque se você vai analisar o quanto que, por exemplo, aqui, o consumo, o custo da mercadoria vendida consumiu das receitas, quanto que as despesas operacionais consumiram da receita, etc., vocês não concordam que vocês estão pegando um pedacinho de um total. Se vocês estão pegando um pedacinho de um total, depois a soma desses pedacinhos devem totalizar 100%. Entretanto, o professor, geralmente, ele não vai falar para você que tem contas aqui já de subtotais, que são quais? São a de lucro bruto, resultado operacional e resultado líquido. Então, essas contas aqui em específico, elas não vão entrar na soma das pequenas partes, tá? Então, vocês vão achar aqui o percentual do CMV, das despesas operacionais, das despesas financeiras e da provisão do IR, e se vocês somarem, vai ter que dar 100%. Mas, por favor, não vão me somar com lucro bruto, resultado operacional, resultado líquido, porque daí vira uma bagunça. Então, já destaquem isso daqui, vocês pegaram a prova, isso daqui que vocês já têm que fazer. Já seleciona lá o lucro bruto, resultado operacional, resultado líquido, já coloca 100% lá em receita de vendas. Então, a probabilidade de errar daí diminui quase para zero, tá? Então, já marquei aqui, né? Eu já sei que isso daqui não vai entrar no meu total, já tenho a receita de vendas. Perfeito. E agora, o que eu faço? Como que eu vou saber o quanto que o custo da mercadoria vendida consumiu das minhas receitas? Lembram-se que eu falei até isso no vídeo anterior, para alguém, caso queira ver como que faz a análise horizontal, vai aparecer aqui em cima. Eu tenho sempre o que eu quero pelo que eu tenho.
O que que eu quero? Eu quero saber o quanto, por exemplo, que o custo da mercadoria vendida se refere às minhas vendas. Então, o que que eu quero? Então, eu vou fazer o CMV dividido pelas receitas de vendas. E o resultado disso eu multiplico por 100 para ter o meu resultado aqui em percentual. Então, eu vou dividir o CMV, então o valor aqui de 733.834, vou dividir por 1.162.000, o resultado disso, para virar percentual, eu multiplico por 100. E com isso, eu vou ter o meu percentual para colocar. E isso eu vou fazer com todas as minhas contas, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, já da minha primeira parte, que eu vou ter o quê? Eu vou ter 63,15% do custo da mercadoria vendida sendo utilizado a partir das receitas. Então, pense que muito foi consumido. E daí aqui eu fiz a mesma coisa para o ano de 2017 e ano de 2018. Então, eu peguei o que eu quero saber, dividi pelo que eu tenho, então pelo meu total, o que eu considero 100%, e a resposta eu multipliquei por 100 e fiquei com 66%. Agora, perceba que ficou bem próximo aqui, 2016 e 2017. Então, essa comparação entre um ano e outro, eu até posso fazer, mas não é um foco da análise vertical, tá? E aqui eu acho interessante. Vocês percebem que, vamos olhar aqui só o ano de 2016, eu tinha 100%. 63,15% foi consumida pelo custo da mercadoria vendida, certo? Então, o que vai me sobrar? Vai me sobrar justamente o que foi totalizado de lucro bruto, que é 36,84%. Então, para chegar nesse 36,84, vocês podem fazer 100 menos 63,15 ou simplesmente fazer também esse valor dividido pelas receitas multiplicado por 100 para dar em percentual. Vocês podem fazer dos dois jeitos. Até se der tempo na prova, faça dos dois jeitos para ver se dá o mesmo valor, se vocês fizeram as contas corretamente, tá? Então, é isso daqui que tem que ter bem claro em mente. Por isso que eu falei, cuidado depois na hora de somar, porque os totais, eles já estão participando ali da subtração. Tá? E continuando, fizemos a mesma coisa aqui com as despesas operacionais, despesas financeiras, tudo relacionado à receita de vendas. Tá? Então, fizemos isso em todos os anos. Pegamos aqui o valor da receita de vendas e dividimos pelo valor aqui do total da receita e multiplicamos por 100. Mas só atenção aqui, né, que a gente não tem o valor negativo. A gente só vai ter o valor negativo depois, quando você fizer uma subtração e você perceber que vai começar a dar prejuízo, tá? Mas quando essas contas aqui, elas estão negativas, porque elas vão subtrair depois até chegar no resultado líquido. Mas o meu percentual ainda, ele é positivo. Ele só vai passar a ser negativo quando eu começar a ter prejuízo. Então, se você subtrair, né, você começa a ter prejuízo, então você vai acabar colocando em negativo, tá bom? Aqui, de novo, né, a gente vai ter a provisão do imposto de renda, você vai fazer a mesma, sempre a mesma regra, tá? E daí você vai chegar aqui no resultado líquido, que é o total de tudo, e se você somar tudo que está em vermelho, você vai ter que chegar lá nos 100%, tá bom? Isso que é bastante importante que vocês tenham em mente. Aqui eu quero que vocês considerem, porque o resultado operacional, né, ele aqui, ó, ele deu negativo. Então, todos os outros, os resultados operacionais, eles não tinham dado negativo ainda. Então, aqui, por isso que ficou esse valor, tá bom? Então, se vocês fizerem toda a subtração, né, lembrando que eu tinha 22, subtrair 13, subtrair 9, vou chegar em 0,39. Então, a regra aqui das subtrações dos percentuais vai seguir a mesma regra que a gente tem da subtração das contas para fechar a nossa DRE, tá bom? Então, é a mesma regra. Tá? E daí, depois que vocês estão com o exercício pronto, daí vocês podem tomar decisões acerca do que fazer. Então, vocês podem perceber aqui que o custo da mercadoria vendida, ele ocupa muito espaço. Se vocês perceberem aqui, despesas operacionais também. Agora, a provisão do imposto de renda, ela diminuiu aqui de um ano para o outro. O que será que aconteceu? Aí vocês podem começar a comparar de um ano para o outro. Quando vocês comparam de um ano para o outro, aí vocês já estão fazendo a análise horizontal. Mas também cabe, né, para vocês começarem a observar o que está sendo consumido a mais, o que está sendo feito, que pode ser modificado. Então, decisões estratégicas também são baseadas, principalmente aqui, nas análises de demonstrações de resultado do exercício, dos balanços patrimoniais.
Então, o que mais que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que ao longo dos anos, né, as despesas operacionais caíram aqui um pouco, mas não tanto a ponto de melhorar o resultado. Foi até um ano que houve prejuízo, né, que vocês podem notar aqui. Tá bom? Então, a análise vertical seria isso, a comparação nas próprias colunas entre contas diferentes em relação a um total. Então, eu parti aqui das receitas de vendas. Só que pode ser que o professor fale, eu quero saber o quanto que o lucro bruto corresponde do meu resultado. Pode ser. Daí vocês têm que dar uma olhada no comando da questão. Mas, geralmente, se não vier nada escrito, considere a receita de vendas como 100%. Se for no balanço patrimonial, considerem o total lá do ativo, o total do passivo, como 100%. Daí não tem erro na hora de fechar aqui as contas, não tem como vocês se confundirem. Lembrando novamente que essas contas aqui que estão em rosa, elas são de resultado, elas não compõem depois a soma para chegar nos 100% para fazer a análise vertical. Tá bom? Espero que eu tenha resolvido essa dúvida, né, recorrente acerca do que é e como faz a análise vertical de demonstrações contábeis. Caso vocês tenham gostado, vocês tenham entendido, eu peço para vocês deixarem um like, comentarem se vocês têm mais alguma dúvida e agradeço muito pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.